Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir esses versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 18 a 21, onde nosso Senhor, utilizando de uma imagem muito simples, fala de modo muito esclarecedor o que é o reino de Deus. É como uma semente de mostarda, é como um pouco de fermento. Ambos simbolizam a Igreja, que no início estava reduzida a um grupo de discípulos, foi se estendendo com a força do Espírito Santo até acolher nela todos os povos da terra, e essa é a proposta do Evangelho. No século II, já se afirmava que os cristãos de ontem, chegando com força, enchem tudo. E o Senhor aqui nesta parábola compara com um grão de mostarda, de modo que incita a todos nós a propagar, apesar de tudo, o Evangelho da salvação. Os mais débeis, os pequenos, todos são convidados a participar deste anúncio. E por isso, nós, cristãos católicos, não devemos nos desanimar diante daquilo que julgamos, às vezes, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa debilidade. Parece que nos falta força para o nosso apostolado. Vale lembrar que com a graça de Deus e com a fidelidade podemos crescer e fazer multiplicar, como de fato cresce e se multiplica a semente do grão de mostarda. Apesar das dificuldades na luta, na contradição, ela se torna uma árvore frondosa, acolhe em si tantos pássaros do céu que ali se abrigam e fazem sua morada. Certamente, se formos fiéis no pouco que somos, é verdade, nós não somos muito, mas se formos fiéis e contar com o auxílio da graça, haveremos de contemplar uma vitória futura. As aves do céu virão à sombra do nosso apostolado, e aquilo que parecia infértil, incapaz, torna-se totalmente tocado, fermentado, cheio da graça de Deus. É um grande convite, então, a lembrar que dentro de nós, a partir de nós, Deus pode ter uma força portentosa, porque Ele se serve do que é pequeno para agir no mundo e nas almas. O que é um grão de mostarda quando semeado na terra? Não é nada, o próprio Evangelho mesmo diz, é a menor de todas as sementes, mas quando brota, ou seja, quando dá certo, quando faz valer a sua capacidade, torna-se tão grande que é capaz de abrigar as aves do céu na sua sombra. Ora, o Senhor escolheu os apóstolos, que também não eram nada. Eram homens humildes, pescadores, pouca cultura, cheios de defeitos, sem meios materiais, mas escolheu a fraqueza do mundo para confundir os fortes. E à luz dessa consideração, olhando apenas com os olhos humanos, parece impossível que a doutrina de Cristo vai chegar mais longe. São tantos os obstáculos e as contradições. Porém, como diz São João Crisóstomo no comentário a este Evangelho, o Senhor moveu-os à fé e fez-lhes ver a pregação do Evangelho se propagaria apesar de todas as dificuldades. E é verdade, ainda hoje. Nós também somos esse grão de mostarda, nós somos esse pouco de fermento que pode fermentar
a terra inteira, a massa inteira, a farinha inteira, melhor dizendo. Não devemos esquecer que há uma desproporção entre os meios ao nosso alcance, os nossos poucos talentos e a devastidão do espaço a ser evangelizado. O apostolado diante da messe que é tão grande. Claro que também, não esqueçamos, surgirão dificuldades, devemos levar em conta a nossa insignificância, somos pequenos, temos que lutar e perseverar, mas haverá de ter grande alegria se perseverarmos até o fim. Não venhamos a perder de vista que pouco valemos e sem a graça nada valemos. Agora, unidos com a graça e com o esforço, poderemos permanecer firmes e fiéis, de modo que saberemos corresponder às expectativas do Senhor em relação a cada um de nós. Com Ele, nós podemos tudo. E com Ele queremos também pregar que vale a pena ser de Deus, que vale a pena buscá-lo, amá-lo e servi-lo. Aproveite para encaminhar essa mensagem para os seus contatos. Você pode assim também ajudar o fermento da graça de Deus ir mais longe. O grão de mostarda pode se espalhar mais longe. Compartilhar o Evangelho, uma boa mensagem, compartilhar os bons canais de doutrina católica nas redes sociais é uma maneira direta de colaborar para a difusão da boa doutrina de Cristo. Pense nisso e aproveite cada oportunidade que Deus te dá. Que o Senhor te abençoe, que possas ter um excelente dia e que caminhes sempre na graça de Deus. Deus te abençoe.